cá, eu precisaria definir rapidamente o que é ética, porque na nossa linguagem comum, no senso comum, há três confusões que se costuma fazer com a palavra, três acepções. Se entende ética como igual a moral, quando na verdade a ética é uma disciplina que estuda a moral. O que é uma moral? Uma moral é um conjunto de normas, é um código determinado que deveria orientar a conduta de pessoas que pertencem a uma certa coletividade. Então, ética não é igual à moral, como nós costumamos confundir. Em segundo lugar, se confunde ética com um valor determinado. Se diz que ética é igual à honestidade, à integridade, à idoneidade. Uma terceira confusão, nós confundimos ética com códigos de conduta profissional. Se costuma dizer assim, a ética dos médicos, a ética dos engenheiros. Na verdade, nós estamos falando do código de conduta profissional daquelas categorias profissionais. Eu lembro na época dos meus pais, dos meus avós, falava assim moral. E hoje falamos em ética. E a gente sabe que a moral tem uma outra abordagem. Qual é o seu entendimento sobre o assunto? Dá a impressão que a palavra ética entrou no lugar da palavra moral, houve uma substituição de palavras, por quê? Porque de 30 anos para cá ninguém mais fala de moral, todo mundo fala de ética. Isso. Mas são coisas que acabaram ficando coisas diferentes. Lá no começo, na antiguidade, eram sinônimos, mas depois os sentidos foram mudando. Moral é aquilo que na consciência íntima você não aceita fazer. Você é o vigia de você mesmo, você tem condições de segurar a sua onda e você tem condições, inclusive, de se privar de vantagens em nome do respeito a certos princípios de que você não abre mão. Portanto, moral é sempre uma questão de consciência em primeira pessoa do singular. Como a moral não dá conta, porque as pessoas não seguram a sua onda, a sociedade precisa se proteger, a convivência precisa ser protegida e a ética é essa liberdade coletiva de uso da inteligência para identificar o mais fundamental e de fora para dentro consertar desvios. Eu te dou um exemplo. Imagina que você tenha morado sozinho um tempo e morando sozinho não há convivência e, portanto, você adquire hábitos que respeitam o teu conforto, o teu prazer, etc. Por alguma razão você passa a compartilhar esse espaço com alguém. Rapidamente você percebe que você não poderá continuar fazendo o que você fazia antes, pelo menos não tudo. E, portanto, haverá uma diferença entre a sua conduta na solidão e agora compartilhando esse apartamento. Pois muito bem, essa diferença é a ética. É aquilo que você acomoda no próprio agir em nome da possibilidade de um pouco de felicidade para quem interage com você. Vale para 2 pessoas, 5 na família, 50 numa pequena empresa ou toda a humanidade. Não importa o número de pessoas. Quando convivemos e interagimos, não podemos fazer o que faríamos na solidão. A isso chamamos ética. Não há dúvida que a ética e a moral nos contempla com as suas linhas tênues e intrínsecas, conduzindo-nos ora pelo campo lógico, ora pelo filosófico. Para Aristóteles, a ética seguiria a trilogia, uso da razão, boa conduta e felicidade. Já a moral, apenas uma aplicação funcional da ética, fazendo-nos agir dentro de padrões socialmente aceitos. Longe de encerrar o tema, é certo que a politização da vida nos leva a ter uma moral maculada e certamente uma ética corrosiva, principalmente na atividade policial, que diuturnamente nos conduz a conflitos internos, colocando em xeque nossas próprias atitudes. É muito comum que se pense que a ética é uma grande tabela de condutas humanas. Estariam ali todas as possíveis ações do homem em 2 colunas. Em 2 colunas, pode, não pode, justo ou injusto, certo ou errado. E é assim? E assim, alguém ético é aquele que respeita a tabela. O professor de ética talvez fosse aquele que conhece a tabela inteira de cor. Pois muito bem, estamos aqui para demonstrar que não é bem isso. E por que não?
porque a tal tabela não nos basta. Afinal de contas, a cada momento da nossa vida compartilhada, da nossa convivência, temos que enfrentar situações inéditas, situações para as quais não temos valor, não temos solução, não temos previsão de justiça. Assim, a ética passa a ser um necessário debate, um debate sobre o que queremos respeitar, os princípios que queremos que norteiem a nossa convivência. Eu estava em Ribeirão Preto há 2 anos, na Feira do Livro de Ribeirão, que é uma feira magnífica. É a segunda melhor do Brasil, de rua. A primeira é Porto Alegre, a segunda, né, é exatamente Ribeirão Preto. E ela foi no Teatro Pedro II, que eles têm, que é um lugar estupendo. Eu estava com o Cláudio, com quem eu sou casado, na hora que terminou a minha atividade, nós estávamos com uma fome danada e uma sede, eram 11 da noite. Ao lado do teatro tem um chopp inacreditável. Eu já saí do palco salivando. Imaginando que eu ia sair, era só pegar a direita, já sairia ali. Quando nós saímos, estava fechado. Fomos para o hotel fica num shopping, para quem conhece Ribeirão, tem alguns hotéis que ficam em shopping. Chegando lá, falando, bom, vamos comer aquilo que o hotel tem, né? Quando nós chegamos no shopping, havia um outro do mesmo lugar de shopping, aliás, no shopping, aberto. E a gente correu rapidamente, eu já estava antevendo a tulipa de chopp e um bolinho que eles têm de carne seca, que é incrível. E aí, quando nós entramos com toda aquela alegria, uma fila de espera de 1h30. Entramos na fila. Depois de uns 15 minutos que nós estávamos na fila, o gerente veio até mim e disse, professor, que honra ter o senhor aqui. A gente gosta muito do senhor ler seus livros, ver coisas no seu canal no YouTube, etc, etc. O senhor não precisa ficar na fila, não. Tem uma mesa aqui reservada, o senhor venha. Eu falei, não, obrigado. Foi duro. Ele falou, não, mas o senhor vem. Eu falei, não, obrigado, eu prefiro ficar aqui, agradeço a gentileza. E nós ficamos mais 1h15 na fila, andando. Cada vez que passava um garçom com aquele chopp todo, Cláudia olhava para mim, eu para ela, com aquele olhar. Mas quando, depois de 1h15, eu sentei e tomei o primeiro chopp, ele desceu com merecimento, com uma capacidade de manter a cabeça. Porque você diria assim, mas Cortella, não foi você que escolheu o lugar quando ele ofereceu. Não era uma coisa só por... Não foi você que pediu, mas era um privilégio. Tinha mais gente na fila. Será que eu quis aceitar a oferta dele? É óbvio que quis. Será que eu podia? Claro, ele estava chamando. Eu ia rapidamente e ainda ia olhar a fila e fazer assim. Queria, podia, devia, não. Por que eu não devia? Mas você é uma pessoa conhecida, você está na dança dos famosos, às vezes, no júri. Sim, mas isso não faz com que eu, por conta do nome que tenho, do lugar que ocupo, do dinheiro que carrego, da escolaridade que possuo, que eu possa fazer o indevido. Rapaz, é muito comum que a gente aprenda rapidinho o que é melhor para nós. Afinal de contas, a gente vai vivendo e vai percebendo que tem coisas que nos fazem bem e tem coisas que nos fazem mal. Seria imprescindível que aprendêssemos aquilo que é melhor para todo mundo. E mais do que isso, no caso de não haver coincidência entre o que é melhor para todo mundo e o que é melhor para nós, que optássemos por aquilo que é melhor para todo mundo. Isso só é possível se houver formação moral adequada, um pouco de elevação, respeito pelo outro. E é exatamente isso que é mais fundamental num momento de desequilíbrio. Porque se as coisas já estão ruins e cada um quer puxar para a sua brasa, tentando satisfazer na medula os seus interesses, é evidente que não tem mundo para todo mundo. Não tem mundo que atenda aos desejos de todo mundo.